Você não vai acreditar nessa descoberta recente. Era um dia comum em uma cidade pequena, tranquilo e sem grandes surpresas, até que um achado mexeu com a vida de todos. No porão de uma antiga casa prestes a ser demolida, um grupo de trabalhadores encontrou algo que mudaria tudo. Um baú misterioso, trancado como se guardasse os segredos mais profundos. No momento em que esse baú foi aberto, o que estava dentro não apenas chocou os moradores locais, mas rapidamente se transformou em manchetes ao redor do mundo. O conteúdo do baú era uma coleção de diários, velhos e empoeirados, que datavam de muitas décadas atrás, escritos por um homem que ninguém parecia conhecer. Era como se cada página contasse uma história do tempo, assinada apenas com iniciais enigmáticas. O que intrigava a todos era que o autor desses diários se apresentava como um viajante do tempo, ou pelo menos, assim ele acreditava ser. As páginas estavam repletas de descrições detalhadas de eventos históricos, com uma precisão que assustava, muitos dos quais ocorreram após ele supostamente ter escrito sobre eles. A cidade, que antes era um lugar sossegado, logo se tornou o epicentro de curiosidade e especulação. Jornalistas, pesquisadores e curiosos de todos os cantos do globo viajaram para lá, todos ávidos por saber mais sobre essa descoberta insólita. Os diários eram analisados minuciosamente por especialistas em caligrafia que tentavam determinar a autenticidade dos relatos e pelo menos confirmar a época em que foram escritos. Historiadores se debruçavam sobre os textos, tentando correlacionar as descrições com os eventos por eles narrados, mas o mistério não parava por aí. Um dos diários trazia menções a um evento que ainda estava por acontecer, algo com potencial para mudar o curso da história como a conhecemos. Isto gerou um alvoroço, enchendo a cidade de discussões acaloradas sobre o que poderia ser esse evento fatídico que ainda estava por vir. As teorias da conspiração proliferaram, com pessoas debatendo se os diários eram uma obra de ficção elaborada ou se continham verdades que desafiam nossa percepção do tempo. Mais evidências emergiram quando uma das entradas nos diários revelou uma localização específica, algo que parecia um ponto de referência. Investigadores, motivados pela curiosidade, seguiram essa pista e descobriram um local onde ninguém havia pisado por séculos. Um antigo bunker subterrâneo. Esse bunker, quando explorado, estava repleto de artefatos que remontavam a várias eras passadas, cada um contando uma parte da história que parecia se entrelaçar com o relato do viajante do tempo. A descoberta desse bunker só intensificou o mistério, pois muitos dos artefatos eram desconhecidos para a arqueologia, como se fossem peças de um quebra-cabeça que não se encaixava em nenhum outro lugar da história conhecida. Com cada novo achado, a linha entre ficção e realidade se tornava mais tênue, desafiando a compreensão comum e provocando debates sobre a própria natureza do tempo e a possibilidade de viagens temporais. A pergunta que todos queriam responder era simples e complexa ao mesmo tempo: quem era o misterioso escritor dos diários? E como ele tinha tamanha acurácia ao descrever eventos futuros? A descoberta provocou uma série de debates éticos sobre o uso do conhecimento antecipado. Que responsabilidade teríamos se soubéssemos o futuro? Poderíamos alterá-lo? Deveríamos? Enquanto isso, o mundo todo assistia, aguardando ansiosamente por uma resolução que, no fundo, talvez nunca viesse. Algumas pessoas viam a história como uma farsa, uma fraude engenhosa. Outros estavam convencidos de que estavam diante de um mistério além da compreensão humana. Independentemente de qual lado alguém estivesse, uma coisa era certa. Essa história mexeu com todos, fazendo-nos questionar a própria essência do tempo e da história. Esse caso ainda está em aberto, deixando mais perguntas do que respostas. A história deste viajante do tempo, real ou fictícia, deixou uma marca indelével em nossa percepção do tempo, fazendo-nos pensar mais profundamente sobre o que sabemos e sobre o que jamais poderemos entender. Para muitos, a ideia de viajar no tempo sempre foi algo restrito à ficção científica, mas agora, a possibilidade se aproximava de uma maneira assustadoramente real. Pessoas começaram a se perguntar: e se o tempo não é linear como pensamos? E se existem dobras no tempo que permitem que certos indivíduos vejam o que ainda está por vir? Ainda mais intrigante, um detalhe dos diários mencionava uma tecnologia desconhecida, que possibilitaria a viagem entre diferentes períodos. Foi então que cientistas de renome começaram a se envolver, alguns fascinados pela chance de descobrir uma nova ciência do tempo. Outros céticos buscavam provar que tudo não passava de uma elaborada fraude. Enquanto isso, a pequena cidade se adaptava à sua nova fama. O turismo disparou, com pessoas vindo de longe para ver de perto os locais mencionados nos diários. Lojas vendiam réplicas dos diários e lembranças relacionadas ao enigma. A economia local, antes estagnada, viu uma revitalização inesperada,
Contudo, não eram apenas os turistas que estavam interessados. Agências governamentais discretamente enviaram representantes para investigar mais a fundo, possivelmente preocupados com o que os diários poderiam revelar sobre segredos ainda desconhecidos ou sobre tecnologias que preferiam manter ocultas. Em meio a tudo isso, uma nova teoria surgiu. E se o autor dos diários não fosse um viajante do tempo, mas sim alguém com uma habilidade incomum de prever o futuro? Alguns psiquiatras sugeriram que poderia se tratar de um indivíduo com uma forma extrema de percepção sensorial, capaz de acessar informações de maneiras que a ciência ainda não compreende. A cada pergunta respondida, duas novas surgiam, alimentando o ciclo incessante de curiosidade e mistério. Mas alguns sugeriam que talvez nunca soubéssemos a verdade completa, e que parte do fascínio estava justamente em não saber. O que é certo é que essa história capturou a imaginação coletiva de uma forma que poucas outras conseguiram. Talvez, no fundo, todos nós tenhamos um desejo secreto de acreditar no impossível, de que existem coisas além da nossa compreensão que tornam o mundo um lugar mais mágico e cheio de possibilidades. O que você acha, verdade ou ficção? Deixe sua opinião.